Prezados ouvintes, aqui fala Gilda Pinto. Iniciamos mais um momento de breve reflexão espírita, enfocando a obra para uso diário do Espírito Joanes, da lavra do médium Raul Teixeira, numa edição da Frater. No capítulo 23, intitulado Múltiplas Atividades, mais uma vez o benfeitor Joanes vem em socorro de nossas aflições, com o objetivo de sustentar-nos as forças nas lutas evolutivas. Na Terra, realmente nos encontramos na incumbência de múltiplas atividades, com a família, com o trabalho, aquelas relacionadas à casa religiosa, a um curso de aprimoramento cultural, em atividades físicas saudáveis, de lazer, entre outras. Especialmente no desenrolar das ocupações principais da nossa vida. É normal que venhamos a nos deparar com dificuldades e desafios, impedimentos diversos, que são próprios da experiência terrena, a se caracterizarem por situações muitas vezes aflitivas, que podemos chamar de vicissitudes, como nos elucida a questão 132 de O Livro dos Espíritos. As ocupações principais, que são a família e o trabalho, são a causa de nossa vinda ao solo terreno. É-nos dada pelos espíritos dirigentes de nossa encarnação, em nome da divina misericórdia, com o objetivo de nossa elevação. No entanto, mergulhando na veste carnal, envolvemo-nos em múltiplas atividades, causando-nos em tempo médio ou longo exaustão e estresse. Algumas vezes por vontade própria e de outras vezes enovelamo-nos nestas atividades, premidos pela necessidade material do sustento básico. Este é o contexto que o autor espiritual nos oferece na reflexão deste capítulo. Comenta o benfeitor que é comum encontrar nos espíritos encarnados uma disposição queixosa diante dos múltiplos compromissos assumidos espontaneamente ou naqueles que tiveram de assumir pelas necessidades. A questão do cansaço queixoso relacionado às diferentes atividades do cotidiano é observada pelo autor espiritual, que vem alertar para um fenômeno íntimo importante. Afirma-nos Joanes que muitos de nós tornamos-nos infelizes com as múltiplas obrigações e passamos a não fazer bem feito o que nos caberia fazer, sob 1000 alegações, como, por exemplo, que não ganhamos para isso, que ninguém nos dá valor, que nos estressamos com tantos afazeres e outras tantas alegações, frutos de nosso cansaço físico e emocional, que a princípio podemos não perceber. É uma mudança sutil no humor diário e por isso vai se apoderando, pouco a pouco, da nossa intimidade sentimental e psicológica, levando-nos muitas vezes a quadros de tristeza e irritabilidade crônicos. Daí a necessidade de estarmos alerta e adotar a análise noturna do dia, como prescreve o Espírito Agostinho. É verdade que homens e mulheres, pais e mães de família, sentem-se sobrecarregados diante dos deveres domésticos e profissionais acumulados, a lhes pesarem a alma,
provocando desgastes e cansaços indiscutivelmente, afirma o amigo espiritual. É o maior desafio da criatura encarnada conseguir viver em harmonia e serenidade razoáveis diante dos compromissos ligados ao trabalho e família em sua existência. O primeiro conselho que Joanes nos oferece é que verifiquemos se não estamos trabalhando demais e, com isso, cansando-nos demais. Segundo ele, isto pode ocorrer em duas situações da vida. Podemos entrar nesse quadro por desejar ter mais, isto é, por querer manter um nível de vida melhor, mas que está nos levando a um desgaste geral que poderá ser drástico em suas consequências. Então, diz o Espírito, se for este o caso, a sua queixa é indevida. Só você pode resolver. Vale lembrar aqui que o trabalho é uma lei, mas o repouso é uma lei da mesma forma, de acordo com como está assinalado no Livro dos Espíritos, nas questões 682 e 683, onde os Espíritos declaram que o repouso é uma necessidade e que não se deve trabalhar além do limite das forças. Assim, observamos que na base das leis divinas está o equilíbrio das coisas. A segunda situação de cansaço e queixas, declara Joanes, ocorre quando somos compelidos pela necessidade material a enfrentar múltiplas atividades para o equilíbrio social nosso ou da nossa família, ou seja, como ocorre com a maioria de nós no planeta, somos trabalhadores que necessitamos, às vezes, de 2 jornadas de trabalho ao dia, ou então de aumentar a carga horária da nossa jornada, além daquilo que o corpo pode aguentar a longo prazo, para darmos conta dos compromissos financeiros básicos da sobrevivência, sem nenhum luxo, e, além disso, dar conta das tarefas domésticas e dos cuidados com filhos ou outros entes queridos sob a nossa responsabilidade, somando exaustivas e intermináveis horas de serviço e, certamente, gerando incalculável cansaço físico e não raro emocional. Nesta situação, diz-nos Joanes, se não há meio de alterar esse quadro sem causar graves prejuízos de subsistência para você ou sua família, então você está em meio a vicissitudes ou aflições importantes perante as leis de Deus, que visam restabelecer em você o equilíbrio espiritual, a evolução e a libertação. Mas o amigo espiritual vai anotar um fator importante nesta análise quando declara: o que lhe dói não é o trabalho aumentado em si, mas o que o atormenta é o preço do resgate, caracterizado pela indiferença do mundo para com a sua luta particular. No entanto, a diferença entre você e as outras pessoas que parecem não se importar com as suas aflições é que você já está no caminho do acerto e da libertação, conclui o benfeitor. Acreditamos que seja por isso que o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o 5º, intitulado Bem-aventurados os aflitos, porque no mundo
ainda teremos muitas aflições a serem superadas por nós. E uma delas são os compromissos existenciais, adredemente acertados com os mentores de nossa encarnação, que inclui responsabilidades com a família e conosco mesmos. É a lei do progresso, que nos convoca aos esforços com o objetivo do aprimoramento moral e intelectual, pois que estas situações nos convidam ao exercício intelectual para melhorar nossas habilidades profissionais e aos exercícios morais, desenvolvendo coragem, confiança, esperança, em busca da vitória, alcançando a liberação de todo sofrimento para voos mais altos. É ainda nas páginas do Consolador, em O Livro dos Espíritos, nas questões 489 a 521, portanto, em 33 perguntas e respostas, que a falange da verdade discorrerá sobre os anjos de guarda e os protetores espirituais. Em nossa opinião, um dos temas da mais alta relevância para nós encarnados, pois que, neste capítulo, teremos as informações necessárias para nos sentirmos amparados e fortalecidos nas horas mais amargas, por estes benfeitores amorosos que estão ao nosso lado sempre e que nunca estamos sós. Precisamos apenas acessar estes corações pela prece e meditação, a fim de que eles nos falem ao coração pela intuição ou em desdobramento pelo sono. Além destas questões esclarecedoras, tanto quanto consoladoras, Allan Kardec desenvolve no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo várias preces para todo tipo de necessidade, inclusive para as horas de aflição, de cansaço moral. O codificador também aborda neste capítulo como orar ao nosso anjo de guarda e aos protetores espirituais, caso estejamos com alguma dificuldade de fazer a oração. Seria interessante conferir e utilizar na nossa vida diária. No capítulo em questão que estamos analisando, Joanes deixa o item 12 do capítulo 28 do Evangelho, para que nós possamos refletir. Naturalmente, não poderíamos deixar de lembrar, neste tema, do nosso doce Rabi da Galileia, que não cessa de nos convidar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Como escreve Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Caros ouvintes, a maioria de nós que estamos na embarcação terrena nesses dias, estamos sobre pesados compromissos iluminativos que pedimos para a nossa libertação. Oremos por nós, por nossas lutas de cada dia e por nossa família. Busquemos nossos protetores espirituais. Meditemos nas palavras de Jesus, a fim de obtermos o descanso necessário e o alívio para vencermos todas as nossas provas. E para terminar, reflitamos com este amoroso amigo espiritual que nos diz: vibre com a grande chance de hoje. Você está resgatando o passado através do trabalho, ao invés de estar portando graves moléstias
inibidoras da sua ação no mundo. Portanto, faça tudo com alegria íntima, porque você está em rota de libertação. Tenhamos muita paz em nossos corações.